no capítulo 2, Efésios capítulo 2, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, estamos diante de um texto fabuloso, o coração da nossa fé, o cerne da nossa fé. Mais do que isso, estamos diante de um Deus maravilhoso, glorioso, misericordioso. A extensão da sua misericórdia, a profundidade do seu amor, a extensão da sua graça não pode ser medida. Quando dista o ocidente do oriente, o céu da terra, assim é grande a sua misericórdia para com esses miseráveis pecadores. Dá-nos graça para entender esse amor, este texto, quebranta, sensibiliza o nosso coração muitas vezes empedernido, duro, crítico, corrupto. Faz-nos como crianças, dependentes de um Pai amoroso. Que a graça do Senhor permeie todo esse salão, enchendo-nos de tremor e tremor. Que o seu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e que o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, texto maravilhoso, assim como o texto de abertura de Romanos capítulo 5, são textos que nos comovem e mostram a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus e a misericórdia de Deus. Eu quero falar essa noite com vocês um pouco sobre salvos pela graça, salvos pela graça. A pergunta que muitos de nós temos que fazer no tocante à salvação dos homens é: como Deus salva um pecador? Qual é o caráter da salvação? Como a salvação se dá? Por incrível que pareça, nós temos 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de história de igreja. E apesar de ter se passado 2000 anos do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, quase 2000 anos que essas epístolas foram escritas, ainda existe muita confusão e muita ignorância quanto ao caráter da salvação. Como é a salvação? Como alguém é salvo? A maioria hoje em dia ainda entende a salvação e a relaciona por obras, com as obras. Você vai discutir com pessoas acerca da salvação, você vai ouvir sermões sobre a salvação, você vai conversar com pessoas e cristãos dos milhares e milhões por toda parte desse país, e a maioria vai convergir nas obras, vai terminar falando em obras, em merecimento.
Muitas pessoas não entendem que a salvação é uma obra da graça, é um presente dado por Deus. E a maioria entende que é algo a ser conquistado, adquirido, mediante esforço e mérito, mediante a observância da lei. E esse foi o grande trabalho de Lutero no século XVI. A igreja estava imergida em escuridão, apostasia e heresia. E a salvação, a doutrina da salvação estava tão corrompida, para você ter uma ideia, a soteriologia, que a salvação era adquirida mediante um pagamento em dinheiro, a compra de um documento, de uma indulgência, ou por alguma penitência. E os próprios catecismos da Igreja Católica até hoje diz que as esmolas fazem expiação pelo pecado. Expiar pecado é cobrir pecado, cancelar. Ou seja, alguém adquire o perdão dos pecados mediante a obras. Então era assim que o cristianismo vigente da época entendia. A salvação era concedida por algum esforço, por parte de algum esforço humano, observar as relíquias sagradas, pagamento de um valor, a obediência a alguns ritos impostos pela Igreja Católica. Portanto, o pecador participava ativamente da salvação. Portanto, também ele tinha alguma espécie de mérito na salvação. E era assim que corria naquela época. Se fazia penitências, peregrinações, objetos sagrados e compra de um documento assinado pelo Papa, chamado indulgência, que era adquirido mediante o pagamento de um valor. E parece que anos e séculos se passaram e nós ainda carregamos essa herança de tentar obter a salvação, o perdão dos pecados, mediante ao esforço, às obras e ao mérito humano. Lutero, então, Deus separa Lutero, que até acessa a carta aos Romanos, vai ler o capítulo 1, versos 16 e 17, e tem um choque. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, se descobre como alguém é salvo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero trabalhou até o fim da sua vida para mostrar para todo mundo, toda a terra, toda a igreja, que eles estavam enganados. Não há nada que o homem possa realizar para obter essa dádiva divina, salvação. É tudo por meio da fé. É uma obra da graça. Então esse foi o grande trabalho de Lutero. E por incrível que pareça, continua sendo o trabalho de muitos, poucos pastores. E um dos 5 solas era o sola gratia, sola gracia. Salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Ponha isso na sua cabeça. Você precisa entender isso. É uma obra da graça. Vamos para o pano de fundo dessa estupenda carta. E obviamente eu não vou chegar nem no sopé dessa montanha, que é o capítulo 1 e o 2. Se você arrancasse da Bíblia o capítulo 1 e o 2 de Efésios, e fosse jogado numa ilha deserta e ficasse lá 100 anos, você não esgotaria o conteúdo do capítulo 1 e 2, possivelmente você não entenderia nem 2% do que está contido aqui. Talvez em 5 eternidades, você pode entender o que tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Tal ciência para nós, maravilhosíssima, tão profunda, que nós não conseguimos atingir. Talvez no céu, com corpo e mente glorificado, de 2%, possamos entender 2,5%. Dá para avançar um pouquinho na primeira eternidade. Quem sabe depois de sucessivas, passemos para 3, 4 ou 5.
O autor da carta é o memorável e de mente brilhante, iluminada por Cristo, apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta da sua prisão em Roma no ano 60 da era cristã. Ele obviamente escreveu ela a cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Provavelmente quem iniciou aquela igreja foi Priscila e Áquila. Na sua segunda viagem missionária, Paulo deixa esse casal lá e eles iniciam esse trabalho. O principal objetivo de Paulo escrever, dentre tantos que ele escreve as suas epístolas, principal objetivo, assim como foi o principal objetivo de escrever a carta aos Romanos, era demonstrar aos crentes de Efésios o caráter da salvação, a obra de Cristo e dos decretos divinos em nos salvar. O objetivo de Paulo é mostrar que a salvação é uma obra da graça, que vem do amor de Deus em nos eleger incondicionalmente, antes da fundação do mundo, e enviar o seu Filho para morrer por nós, para que esse plano, concebido na eternidade, fosse consumado por nós. Agora vamos entrar no texto para nós entendermos. O objetivo da minha mensagem é mostrar o caráter da salvação, e era o objetivo de Paulo. Mas antes de mostrar como a salvação se desenrola, para que os cristãos de Efésios entendessem a profundidade da salvação, ele tinha que primeiro mostrar a condição do homem. Você não pode entender como a salvação se dá, se primeiro você não conhecer quem você é, do que você é feito, a sua substância, sua característica. Você só vai entender o amor de Deus e a grandeza da salvação e o caráter, os desdobramentos, se primeiro você conhecer o caráter da natureza humana, a condição do homem. E Paulo vai fazer isso dos versos 1 a 3, vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja só, para mostrar o caráter da salvação, seu alcance, sua grandeza e como ela se dá, Paulo então vai começar mostrando a condição do homem, a natureza humana. E primeiro Paulo diz que a condição do homem é mortos em delitos e pecados. Ele começa, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a primeira coisa que precisamos saber do gênero humano, da natureza do homem, todos que nascem de mulher e todos que descenderam de Eva, e todo cidadão, quer jovem, quer adulto, que habita na face da terra, eles estão espiritualmente mortos. Foi a sentença dada a Adão e a Eva, quando caíram em transgressão, ao desobedecer a Deus e comerem do fruto, disseram, não toqueis na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que tocardes nela, certamente morrereis. O estado do homem é morto, mas como morto? Se eles estão dirigindo carro, entrando de aviões, indo em praias. A morte espiritual, é uma morte espiritual. O que significa morte espiritual? Eles estão sem comunicação com Deus, eles estão separados de Deus, eles não podem reagir, eles não podem reagir e responder a nenhum impulso de Deus, a nenhuma ordem de Deus, eles não podem.
essa foi a consequência da queda. Matou o homem espiritualmente, ele está morto, sem chance de se comunicar com Deus, desligado de Deus, separado de Deus, perdido sem Deus. Essa é a ideia. Não há como, quando ele fala todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O que é isso? Destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e não conseguem alcançar a Deus. Eles não conseguem atingir, eles não conseguem chegar até Deus. Estão mortos. Isso quer dizer destituídos, longe do alcance, impossível de se comunicar, sem qualquer esperança de estar com Deus. E Paulo aqui Gênesis vai mostrar a consequência da queda. O homem não sofreu um acidente no Éden. O homem não foi mutilado no Éden. O homem não sofreu escoriações de 1º, 2º e 3º graus no Éden. Tal foi a consequência da queda, que o homem morreu com a queda. Ele é um cadáver, ele está morto, está sepultado, não há vida em si mesmo. Essa é a condição. Todos que vocês conhecem sem Cristo, estão nessa condição, estão mortos. Por isso que a condição do homem é crítica. Por isso que não dá para entender nossos amigos arminianos, que podem ver alguma coisa boa. Vá ao velório. O nosso nobre querido Mateus Coral está ali, foi bombeiro muitos anos. E o Wellington está ali também, acho que está aqui. Está na portaria. Sabe o que eu estou falando? Vá ao velório. Pegue um morto de 3 dias numa represa, numa piscina. Veja o estado dele, está em putrefação, decomposição, incha, perde a cor, o cheiro muda, ele está morto. O que esperar de um cadáver encontrado 7 dias trancado no quarto? O que esperar de um cadáver que está submergido em uma represa dias e dias? Nada. Ele está completamente morto, definhando, em decomposição, morto, não há esperança para ele, nenhuma. Tente falar com o morto, tente reanimá-lo, socá-lo, tente fazer aquela massagem cardíaca, ele não volta, ele não responde. Tente dar choque nele, ele morreu, a alma saiu do corpo, ele está morto. Essa é a condição do homem. Segundo, primeiro Paulo vai dizer que eles estão mortos. Segundo, vai dizer que eles eram escravos. Escravos do mundo, do diabo e da carne. Essa é a condição do homem, morto. Depois escravo. Escravo do mundo, do diabo e da carne. O texto diz lá: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Primeiro, éramos o homem, a condição do homem, ele é escravo do mundo. Esse termo que andava, né? Nos quais andastes, segundo o curso desse mundo. Andávamos segundo o estilo desse mundo, segundo o pensamento desse mundo. Ou seja, o pecador, ele é escravo do mundo, ele anda conforme o estilo desse mundo, o pensamento desse mundo, a natureza. Mundo aqui não fala do planeta, mundo aqui é o sistema, é a cosmovisão, é a ética deste mundo. O pecador anda conforme essa cosmovisão, anda conforme o sistema. O que é? A linha de pensamento, o conjunto de crenças, de valores desse mundo. O que esse mundo pensa? Como esse mundo anda? Como esse mundo se conduz? Maldade, perversão, opulência, ostentação. É um mundo alienado da verdade, alienado da justiça, afastado da bondade, da retidão. Essa é a ideia.
O estado do homem é de maldade, é afundado em pecados, em iniquidade, em mentira, em engano, em hipocrisia, perversão. Pensamento desse mundo. Ligue as TVs, leia os jornais, veja os cinemas, veja as programações. Elas refletem o pensamento do mundo, as ideologias de gêneros, os casamentos do mesmo sexo, a aprovação de abortos, o assassinato de inocentes, a impunidade vigente, maldade, a inversão de valores, as atrocidades que se comete. Essa é a condição do homem. Primeiro, ele está morto. Segundo, ele é escravo do mundo. E ele está em total rebelião contra Deus. Olha o verso 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que são filhos da desobediência? É a condição do ímpio. Ele está no estado de rebelião contra Deus. Ele é rebelde a Deus, às leis de Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Ele quebra, infringe a lei de Deus diariamente, sucessivamente, todos os dias. E ele é escravo dessa linha de pensamento ímpia. Ele é escravo desse estilo de vida ímpio. Ele está alienado de Deus e de toda a sua justiça. E é um rebelde por excelência. Um rebelde por natureza. Ele é escravo do mundo e também ele é escravo do diabo. Verso 2 diz: nos quais andaste segundo o curso desse mundo, e andaste também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eles andam segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe das potestades? Quem é o espírito que opera nos filhos da desobediência? Satanás, o diabo. Eles são escravos de Satanás. Eles estão sujeitos aos domínios do diabo. Eles estão presos por suas cadeias. Essa é a condição do homem. Não há como encontrar bondade nele. Não há como encontrar virtude nele. Ele está sujeito aos seus domínios. O homem caído, os homens caídos são súditos de Satanás, súditos do seu reino, e estão sujeitos à sua vontade. Jesus disse isso em João capítulo 8: vós tem por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, porque ele é homicida e mentiroso desde o início, e nunca se firmou na verdade. Assim está esse mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele é o Deus deles. Esse mundo tem um Deus. Esse mundo caído tem um Deus, e é o diabo, Satanás. E ele os cega, os escraviza. 1 João 3,9 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Que obras são essas? Prender, aprisionar seus súditos, seus filhos. Eles são escravos de Satanás. São escravos também da carne. Veja só, verso 3, Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Até aí. A condição do homem é de morto espiritual, escravo do mundo, escravo do diabo e escravo da carne.
O que é isso? Eles vivem para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Olha como que o termo é, entre os quais andavam segundo as inclinações, a concupiscência da carne. Aqui fala, eles vivem em função de satisfazer os desejos pecaminosos, imergidos em adultérios, em bebedices, glutonarias, vícios, fornicação, cobiça, ostentação, avareza. Essa é a condição do homem. Vive para servir o seu desejo pecaminoso, perverso. Eles fazem a vontade dos seus pensamentos. Andam segundo as inclinações da carne. Sua carne diga, faça, e ele faz. Sua carne deseja, ele satisfaz. Paulo trata isso melhor. Põe só o dedo aí, rapidinho. Não tira o dedo daí, de você tirar o dedo aí, eu tenho certeza que você não vai para o céu. Tira de jeito nenhum. Olha o que Paulo diz, a condição deles. Romanos, vê lá, capítulo 1. Romanos 1, verso 21, diz assim, Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como aves e quadrúpedes. Agora o capítulo 3, veja. Isso aqui é para tirar qualquer esperança que o homem é bom. Paulo vai descrever o homem. Eu quero ver, diante de tal descrição, quem ainda vai sair daqui achando que o homem é bom. Veja só como é que é o homem. Romanos capítulo 3, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora olha lá, 13. A garganta deles é sepulcro aberto, como língua urde engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição, de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo, nos primeiros capítulos de Romanos, tirar do homem, do pecador, toda a esperança de tentar ser salvo por si próprio. Ele quer mostrar para o homem que ele está definitivamente falido, que ele não tem qualquer condição de se achegar diante de Deus, e é o que Paulo está fazendo aqui em Efésios. Volta lá para o capítulo 2, estão presos. Então essas são duas condições: primeiro, ele está morto; segundo, ele é escravo; e terceiro, ele está debaixo da ira de Deus. Veja o verso 3, entre os quais também todos andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo aqui vai dizer que o resultado de estar nessa condição, os versos 1, 2 e metade do 3, é que todos os homens estão debaixo da ira de Deus. O que é isso? Todos estão debaixo do julgamento divino. Todos estão debaixo de juízo. Todos têm em si uma sentença de condenação. Todos. Romanos 1, verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade humana.
Esse é o estado do homem. Todos pecaram. Então, eu resumiria esses 3 versos no quê? O que Paulo intenta fazer aqui? É uma descrição da completa perdição dos homens, da completa ruína. Não é só uma descrição da sua desgraça, mas ele quer colocar num nível tão baixo, que ele está mostrando com isso, que é impossível ao homem resolver sua própria situação. Ele é incapaz de mudar sua própria situação, dado o estado de baixeza que ele se encontra. Sua completa perdição. Completa. João 3:36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí você pode sair: nossa, pastor, que descrição feia, né? Foi a descrição de quem o senhor fez aqui? A sua, a minha. É só chamar um cirurgião, pegar um bisturi, dar anestesia, levar você para o centro cirúrgico, chamar a equipe. Pega um bisturi e abre ali mais ou menos uns 20 centímetros do seu tórax. Pega-se umas pinças e faz com que aquela abertura se dilate. Vai aparecer o seu coração. E tudo que você vai encontrar nele é a descrição que eu acabei de falar. Maldade. Eles costumam ilustrar um coração vermelho. Tenho dúvidas. Ele é da cor do buraco negro. Preto. De trevas. E Paulo faz isso. Para quê? Para agora ele mostrar o caráter da salvação. Para nós entendermos o caráter da salvação. E é isso que ele vai fazer. Após mostrar a condição do homem, e não dar a ele qualquer esperança em si mesmo, ele então mostra como essa situação de morto, escravo da carne, do diabo e do mundo, debaixo da ira, pode ser mudada. Ele começa no verso 4, dizendo assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele então começa a mostrar o caráter da salvação. A salvação, no primeiro momento, ela acontece por um ato de misericórdia. No 4, mas, conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, Deus, sendo rico em misericórdia, diante da nossa condição de falidos e condenados, Deus não nos trata como nós merecemos. Isso é misericórdia. Não tratar alguém como ele merece, como um bandido, assassino, criminoso deve ser tratado. Punição, cadeia, sentença, morte. Como um pecador inveterado, violador da lei, como eu e você, deve ser tratado. Condenação, pulverização. Mas ele não nos trata como merecemos. Misericórdia é não nos dar o que merecemos. Misericórdia é ter compaixão do penitente, do impenitente. Misericórdia é perdoar. O primeiro ato para salvar homens e mulheres como nós é
ter misericórdia de nós. É não nos tratar como está no Salmo, consoante as nossas iniquidades. É passar por cima dos nossos pecados. É ter compaixão do nosso estado de falência. Irmãos, precisamos entender isso. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos o juízo. Mas o texto diz, mas Deus, apesar disso, apesar de estarmos mortos, sermos escravos, apesar de estarmos debaixo do juízo, Ele nos poupou. Merecíamos a punição, merecíamos, mas Deus nos poupou. Preste atenção, irmãos, aqui o que eu quero dizer. Nós não somos salvos sem misericórdia. Escute, capita comigo aqui. Portanto, se precisamos de misericórdia, é porque somos culpados e não inocentes. Só precisa de misericórdia o serial killer, uma besta enjaulada, um homem que tem uma sentença sobre ele. Então, se precisamos de misericórdia, é porque não somos a vítima, somos o culpado, não somos inocentes. Entenda isso. Ele teve que ter misericórdia. Nós não temos misericórdia de pessoas boas, de pessoas que estão em estados favoráveis. Só se tem misericórdia de quem está no estado desprezível, deplorável. Só se tem misericórdia de alguém mau, que está em péssima condição. Ele teve misericórdia. As suas ternas misericórdias permeiam suas obras. Misericórdia é um atributo de Deus. É um dos mais fascinantes, estude isso. Como Deus é misericordioso. Pastor, mas como é que eu faço para ver a misericórdia de Deus? Quando chegar de manhã e você acordar, e perceber que acordou, olha o ato de misericórdia. Quando você parar e escutar, ó o coração, misericórdia. Quando você fazer assim, e tiver ar, tem ar, misericórdia. Quando fazer uma viagem de 600, 700, 800, 900 quilômetros e voltar vivo, misericórdia. Misericórdia. Quando aquela sentença for sair contra você, o mal estiver te rodeando e algo ruim presta acontecer e não acontecer, misericórdia. Não dar o que nós merecíamos as catacumbas mais profundas do inferno, merecíamos queimar com Adolf Hitler, Stalin, Mussolini, merecíamos estar com Charles Manson, merecíamos estar com o Jack, o Estripador, merecíamos, mas ele decidiu ter misericórdia, decidiu não dar o que merecíamos. A salvação também não se dá só por um ato de misericórdia, ela também é um ato de amor. Ela é um ato de amor. Qual é a causa dessa misericórdia? De onde nasce essa misericórdia? Imagina o pai lá, está aqui o Humberto. Humbertinho faz travessuras, das tantas que faz, que eu sei. E o pai pega a cinta, dobra no meio e faz assim, para passar medo, né? Psicopata, né? Amedrontando a criança. E diz assim, foi você que quebrou aqueles 3 copos? Foi. Foi você que mexeu na fiação, deu curto, quase torrou a casa? Foi. Foi você que deixou o portão aberto, entrou bandido, levou o carro do papai? Foi. O que você acha que você merece? Bom, pelo menos 1000 dessas cintadas. Pois o papai não vai dar. Por que, papai? Porque o papai vai ter misericórdia de você. Mas por que o senhor vai ter misericórdia de mim? Da onde surgiu a misericórdia? Por causa do meu amor por você.
que não depende da sua condição, é incondicional. É isso que Paulo vai dizer. Olha lá, qual a origem dessa misericórdia? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Porque Deus resolveu ser misericordioso com você, Caio Baez, com você, Kevin. Porque o Senhor resolveu ser misericordioso com vocês, uma vez que era justo o castigo. O que tem de mais pegar uma besta assassina e lançá-la no corredor da morte? Não é nada mais justo que isso. Imbecis, inveterados, homens e mulheres que exalam iniquidade nos poros, a cada suspiro, nós aspiramos e nós devolvemos com iniquidade. Por quê? Porque Deus fez isso. Resposta: seu amor. Seu amor. Se Deus abrisse o zíper do inferno, a tampa do inferno, e desse uma bica nesse planeta inteiro, e ele descesse nas profundezas e queimasse eternamente, ele não teria feito nada mais do que um ato de justiça. Mas por que então? Porque ele me poupou. Você tem que chegar lá e dizer: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor me impediu de ir ao inferno uma vez que era justo? Lembre-se de Jesus e os 2 ladrões. Se você é o Filho de Deus, diz o da esquerda, tira-nos da cruz e livra a si mesmo. O outro diz: cala sua boca, nosso castigo é justo. Esse homem nada fez, mas o nosso castigo é justo. É justo. Mas então por que ele resolveu ser misericordioso? Resposta: seu amor. E Paulo vai mais longe, mais que isso. Por causa do seu grande amor. Esse grande amor pode ser visto em João 3,16, porque não fala só de amor, fala, porque Deus amou, não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma maneira tão elevada, de uma maneira tão extensa, que deu o seu Filho unigênito. Meu Deus, que coisa graciosa! Foi seu amor. A mesma coisa. A Esther está olhando, vendo os vidros quebrados, vendo o carro roubado, as tomadas tudo quebrado. Pune? Você não vai punir? Não, eu não vou punir o Humbertinho. Eu vou ter misericórdia. Mas por que você vai ter misericórdia? É justo o castigo. Por causa do meu amor, do meu grande amor para com ele. Deus fez assim. Deuteronômio 7, 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava. Por que ele escolheu Israel? Israel é melhor que os cananeus? Não. É melhor que os filisteus? Não. Por que o Senhor escolheu então Israel? Porque o Senhor os amava. E o próprio Efésios, Deus vai mostrar a grandeza desse amor quando ele vai fazer um tratado do casamento. Efésios 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela. Ele está ilustrando aí não o amor, mas a extensão do amor, a profundidade, a largura do amor, assim como Cristo amou sacrificialmente, incondicionalmente. Entenda, essa é a base da salvação, não são suas obras, é um ato de misericórdia que provém do seu amor. De outra forma estaríamos condenados. Não é comovente? Terceiro, na obra da salvação, Deus muda nosso estado natural.
Deus muda nosso estado natural. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Eu vou explicar um pouco esse tópico e você vai entender aonde eu quero chegar. Para salvar o homem, agora ele tem que reverter o processo e a condição do homem. Como ele descreveu a condição e o estado do homem? Morto. Morto. Primeiro o estado do homem, o processo, morto. E a condição? Escravo do pecado, do mundo, da carne, de Satanás. Para o homem ser salvo, ele está morto, numa condição de morte. E ele dá vida a esse homem. O verso 5, estando nós mortos em delitos, nos deu vida. É a obra da regeneração. O estado de condenação, meu irmão, é chamado pela Bíblia de morte. E o estado de salvação é chamado de vida. Ok? Então o homem, quando está nos pecados, quando está condenado, está morto. E para ser salvo tem que vir a vida. E ele usa textos aqui: nos deu vida e nos ressuscitou. Só ressuscita quem está morto. Só recebe vida quem está morto. O que ele quer colocar com isso aqui? A obra da salvação é uma obra sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobre, acima. Natural, acima do natural. Não há nada no meio natural que pode causá-la. A salvação não vem de uma causa natural, humana. Por isso que o homem tem que desistir das obras. Ela é sobrenatural, está acima do natural, transcende o natural, até atingir o sobrenatural, o invisível. É uma obra espiritual. Por isso que para salvar, dentro da ordem da salvação, em latim ordo salutis, a primeira obra na ordem da salvação é regeneração, ou chamado eficaz. A segunda, a primeira é eleição, mas o ato de salvar se consuma, se inicia na regeneração. O que é isso? O novo nascimento, o toque regenerador do Espírito Santo, é Ele. Então como é que presta atenção, como é que algo natural vai ser acrescentado àquilo que só se dá no sobrenatural? É a mesma coisa que dar de comer para um espírito. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? E nesse processo, ele não só reverte o processo, mas muda a nossa condição. O processo é de morte. Ele dá vida. Estando nós mortos, nos deu vida e nos fez, verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou. Agora ele muda a condição. Qual era a nossa condição? Escravos do pecado, da carne, de Satanás. Agora ele muda a condição, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Ou seja, servíamos a um reino, servíamos a certos desejos, servíamos a um rei, e agora, vivificados, servimos a outro rei. Sentar no lugar celestial significa o rei com os seus príncipes. Agora servimos não mais nossas concupiscências, não mais o diabo, andamos não mais segundo o sistema deste mundo. A lei de Deus foi escrita em nós, somos escravos de Cristo agora, e não satisfazemos o nosso desejo, mas usamos nossos membros como instrumentos de justiça.
Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, ele vai concluir mostrando a causa da salvação. O texto áureo, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Veja só, agora Paulo quer concluir o raciocínio dizendo: a condição com que Deus fez tudo isso, ou de que forma Deus fez tudo isso. Ele fez tudo isso em um ato de graça. Pela graça sois salvos. O que é salvo aqui? A palavra soter, soteria. Salvar da destruição, da condenação, livrar, dar vida eterna, todos os adjetivos que quiser colocar. Como esta salvação se dá? Ela é um presente de Deus, ela não custou nada. É um ato da graça, foi me dado de graça, sem que eu trabalhasse, fizesse qualquer coisa. É uma obra dada por Deus, é uma obra cujo autor é Deus somente. A palavra grega aqui é charis, quer dizer favor imerecido, é um favor que Ele me prestou sem que eu merecesse. É uma disposição bendita, benéfica em relação a alguém. É a disposição que Deus tem de fazer o bem a nós, sem que merecêssemos. Isso é graça. De modo que a misericórdia é Ele se compadecer do nosso estado. A graça é Ele nos livrar do nosso estado. Entendeu? Misericórdia é olhar para a prisão e ver 15 grades até chegar você, e olhar você com o olhinho miudinho, e compadecer, entristecer, pesar o coração. Isso é misericórdia. Graça é pegar a chave e abrir as 15 portas e dizer: vai para casa, você é um homem livre. Você é um homem livre. Corra, corra, corre, Forrest. E ele corria. Ser salvo pela graça, irmão, é o oposto de ser salvo pelos méritos humanos. Os méritos, diz William Hendricks, que supostamente provém da bondade inerente ou do esforço extremo do homem. Você é salvo pelos méritos. Entretanto, nossa salvação está em Deus e não em nós. Lembra do versículo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entendeu? Assim é a salvação. Vou explicar do outro jeito. Eu sei que 90% já entende, mas eu preciso trabalhar para que os outros 10 entendam. Suponhamos que tem uma cesta básica ali no atacadão, ela custa R$160. Você não tem dinheiro, não tem como pagar, mas você ganha um cupom, alguém te dá um cupom. Você pode retirar a cesta básica gratuitamente mediante esse cupom. Você vai lá, recebe a cesta, sem pagar nada por ela. Você não trabalhou, você não deu algum valor, você simplesmente recebeu. A salvação é assim. Você não pagou nada por ela, você apenas recebe. Ela é um presente gratuito de Deus. Só que tem algo aqui: pela graça sois salvos mediante a fé. Se a salvação é um presente gratuito que nos é dado, a fé é o instrumento pelo qual eu recebo essa graça da salvação. Imagine que a salvação é um presente. Toma, a fé é o braço que a recolhe, é a mão que a pega. Pela graça sois salvos por meio da fé. O que Paulo está querendo ensinar aqui? Não é por causa do que eu faço, e sim
é por causa de quem eu creio. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é mediante o que eu faço, não é mediante os meus méritos, não é mediante as minhas obras, é mediante em quem eu creio. Mais uma vez, essa foi a obra de Lutero. Pela graça sois salvos através da fé. Essa fé aqui, mas que tipo de fé é essa que alcança esse presente gratuito de salvação? É a fé para a cura, é a fé, não. A fé que tem o sentido de confiança, ela carrega o sentido de esperança, de confiar. Mas confiar no quê? Pergunta errada. Confiar em quem? Em Cristo. Porque veja só, quando você vai no atacadão e pega a cesta de graça e não paga nada, você não pagou nada pela cesta, mas para ela chegar nas suas mãos, alguém teve que pagar por ela. Ela não ficou sem um pagamento. Da mesma sorte, para que você fosse perdoado e salvo dos seus crimes, dos seus pecados, e essa salvação fosse de graça, sem mérito algum, alguém teria que comprar esse perdão, para que você o recebesse gratuitamente. Alguém necessitaria pagar por esta salvação. Quem? Cristo naquela cruz. É o que está no capítulo 1, marca o dedo aí, volta para 1 de Efésios. Capítulo 1, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Foi através do sangue de Cristo, no qual temos a redenção. O que é isso? Nós temos a salvação, a redenção, o perdão, a graça de salvação, mediante ao seu sangue. O sangue foi o pagamento pelo presente. Os 160 reais da cesta, para que você obtivesse, foi o sangue de Cristo, a morte de Cristo, no seu lugar. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo, pecador? É um presente de Deus, alcançado pela fé. Para você entender bem o que é pela fé, porque você está aqui, imagina que você está sentado, pastor, eu já entendi que eu não sou salvo, mas eu gostaria de ser agora, é um presente? Se o senhor falasse para mim, igual o senhor falou, tem uma cesta lá no atacadão, é só pegar o carro e ir lá e apresentar o cupom. O senhor me disse que é um presente, está disponível, e me parece que eu disse que o cupom é a fé. Mas como é que eu pego ela? Como é que eu abraço a salvação e tomo posse dela? Pela fé. Pela fé, compreende 3 coisas, para você entender. 3. Primeiro, quando diz que o pecador é salvo pela fé, primeiro, é admitir sua condição. Os versos 1 a 3. Eu admito a minha falência. Bem-aventurados os pobres de espírito, eu admito que eu sou um sepulcro aberto, eu admito que eu sou escravo da carne, do mundo e do diabo, eu admito que eu estou morto. Primeiro, admitir sua condição, isso quer dizer fé. Segundo, desistir de si mesmo, desista de alcançar a salvação por seus esforços, desista dos seus méritos. Todos nós somos como imundos, nossas obras como trapo de imundícia. E terceiro, o que quer dizer crer? Lance sua confiança, desista dos seus méritos e lance em outro. Lance sua fé em outro, sua esperança em outro. Em quem eu tenho que lançar essa confiança? Vamos ver aqui, no verso 5, parte B. Estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
Verso 6, juntamente com ele, segunda vez, ele quem? Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, quarta vez. 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. Por 4 vezes, está dizendo que o quê? Que a nossa salvação está toda centrada em Cristo. Olhe para a cruz, olhe para a sua vida, morte e ressurreição, e lance sua esperança, sua confiança nele, nas obras, nos méritos dele. Eu estou terminando. Aí Paulo vai continuar, isso não vem de vós. Isto que não vem de vós? Pela graça, sois salvos, graça mediante a fé. Tanto a graça da salvação, como a fé, não estão em nós. Vocês não são capazes de produzir fé salvífica. Essa fé salvadora não é uma coisa inerente do homem que está morto. O homem morto não tem nada de bom. Mais uma vez Paulo quer insistir, desistam, a graça e a fé não vem de vocês, tá? Mas vem de quem? Ele prossegue, é dom de Deus. Que é isso? É dado por Deus por sua graça. A palavra dom aqui tem a conotação de presente, mas um pouquinho mais, para você entender, é doação. Olha que interessante aqui, Urso, a ideia aqui é algo que nós não teríamos se não nos fosse dado. Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça da salvação e a fé não vem de nós, é uma doação de Deus, de modo que nós não teríamos fé salvadora, se não nos fosse doado, entregado, presenteado. E por que não vem de nós, é dom de Deus? Ele conclui, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se a glória da salvação é toda dele, começo ao fim, não pode vir das obras. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Quantos estão entendendo? Diz amém. Você entendeu? Salvação é pela graça. É um dom de Deus. E tudo por causa do que aquele Filho Salvador, que era Deus, fez na cruz. Por nós. E agora eu termino com o grande finale. Qual é a grande razão da salvação, André? Qual a grande razão da salvação, Rodrigo? Por que Deus decidiu salvar a gente? Mas o senhor já disse, por amor a nós. Não. Sim, de fato Ele nos amou, mas tem uma coisa que Ele ama, mais do que a nós mesmos. A glória dEle, essa é a grande causa. Verso 7, vê lá. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Resumindo, por que Ele nos salva? Para a sua própria glória, para revelar a toda a criação, presente, futuro, e quando revela o futuro, revela também ao passado, para aqueles que não viram Cristo. Para revelar o presente, passado e futuro, toda a sua bondade, majestade, misericórdia, o quanto é glorioso, o quanto é justo, o quanto é santo, o quanto é gracioso, e com isso, receber toda a glória. Ezequiel 36:22, dize, portanto, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, não, por que é? Mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações, para onde fostes. Deus nos salva para mostrar o quanto Ele é bom, misericordioso, todo-poderoso, justo, santo,
e ao mostrar isso, receber toda a glória por isso. Tem alguém aqui essa noite que não alcançou esse presente? Você deve estar com pressa, eu já passei aqui 5 minutos do normal. O que são 5 minutos perto de uma eternidade no inferno? Eu não sei porque que está com pressa, formigando no banco, olhando um relógio. Deve estar com muita certeza da salvação. O que são 5 minutos, ou 10, ou 20, ou se eu ficar aqui até meia-noite? Comparado a uma eternidade, no lago que arde como fogo e enxofre. Será que você não tem tempo para tratar nem da própria salvação? Da sua única alma, única vida? Pense um pouco. Seja inteligente. Seja honesto consigo mesmo. Paulo diz, examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Que adianta sair daqui às pressas para resolver os seus negócios temporais? Você se esqueceu que daqui a alguns anos seu filho vai estar te dando banho? Que daqui a alguns anos o seu carro é só ferrugem em pó? Que daqui a alguns anos a sua casa vai ser demolida? Que daqui a alguns anos alguém vai ler para você porque a catarata vai cobrir seus olhos? A vida passa, o mundo passa e com ele toda a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Reflita, você vai sair de mais um culto desse, sem o perdão dos pecados, morto em delitos e ofensas, com a sentença de morte sobre você, com Deus abrindo e escancarando as portas da salvação. Será possível? Como podemos ter tanta arrogância, tanto orgulho? E alguns ainda têm pachorra de dizer, essa pregação deve estar servindo tanto para fulano. O fulano é você. Você e mais ninguém. O convite é gracioso, por causa do seu muito amor. Feche os seus olhos agora.